Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 16, diz assim a palavra de Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué disparatou Amaleque a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, por termos livre acesso a ela. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Através da Tua palavra, sermos edificados, transformados, iluminados e fortalecidos na fé. Em nome de Jesus, fala, Senhor. Amém. Esse é um texto que eu nem posso numerar quantas vezes já falei sobre ele, e nem sei quantas vezes mais haverei de falar. O fato é que esse texto fala da primeira batalha do povo de Deus, do povo hebreu, depois da libertação do Egito, depois de atravessar o Mar Vermelho no deserto, a primeira batalha, o primeiro inimigo a enfrentá-lo. E esse texto, resumidamente, diz que quando Amaleque foi contra o povo de Deus, esse povo, os amalequitas, Amaleque era neto de Esaú, um povo nômade. E quando eles foram para cima do povo de Deus, o povo hebreu, Moisés disse a Josué: vai, peleja, né? E eu vou para cima do outeiro. E ele levou com ele Arão e Hur. E ali, enquanto Moisés levantava o seu bordão, né, em rendição a Deus, em submissão a Deus, o povo hebreu ganhava a batalha. Mas quando ele cansava e baixava as mãos, Amaleque começava a ganhar a batalha. Até que Hur e Arão sentaram Moisés sobre uma rocha, sobre uma pedra, né? E a gente sabe que simboliza e significa essa rocha, a pedra para nós, que Cristo, né? Você não tem força para se sustentar em rendição a Deus se você não estiver sentado em Cristo. E aí um de cada lado segurou a mão de Moisés para que ele ficasse mantendo ela levantada até que Josué pudesse vencer a batalha definitivamente. E assim foi o que aconteceu. Amaleque, né, tem um sentido, um significado, muitos, que tem o sentido da carne, ou filhos da carne. Esse tem um dos significados de Amaleque. Prova é que Deus mandou destruir Amaleque e teria guerra contra Amaleque até destruí-lo definitivamente, né?
Então, se nós analisarmos de uma maneira, de uma cosmovisão, de interpretação, podemos analisar também essa batalha contra um dos piores inimigos da nossa alma, que é a nossa própria carne, a nossa natureza caída, nosso velho homem, né? Não seria um erro, e não é um erro teológico dizer assim, né? É esse simbolismo que eu quero trazer essa manhã mais uma vez, porque os nossos maiores problemas são causados pela carne, ou seja, a nossa natureza caída, o nosso velho homem, cometendo erros que destroem nossas vidas, erros que nos levam a escolhas erradas e consequências ruins, erros que nos impedem de viver uma vida totalmente diferenciada com Deus, erros que obstruem o nosso crescimento espiritual, cometidos pela carne, né? Quantos de nós ainda não lutam com essa carne? Todos nós lutamos contra a força dessa natureza caída, a força da carne, né? Esse inimigo que persiste continuamente contra nós. Se não bastasse, né, o fato de que nós precisamos destruir as obras da carne, para que nós possamos andar pelo Espírito e ver as obras do Espírito, e as obras do Espírito com as obras das carnes, elas militam, combatem o tempo todo. Há pessoas, há segmentos dentro do cristianismo pós-moderno, que nós temos falado muito disso, que ainda pensam que uma pessoa pode ser salva, pode crer em Jesus, pode seguir Jesus, pode ter Jesus como seu Salvador, sem que precise sepultar a sua carne, sem que precise lutar até que destrua dia após dia os efeitos nocivos e destruidores da carne. Esse evangelho de fé fácil, esse evangelho barateado, que lhe permite achar que você pode seguir Jesus e ser de fato um homem ou uma mulher convertido, um verdadeiro cristão, sem necessariamente abandonar a velha natureza, sepultar o velho homem, é uma falácia, é uma heresia. Ainda que na prática muitos têm seguido isso. Alguns acham que se você se você segue essa linha de que Jesus tem que ser Senhor para ser Salvador, de que você tem que se submeter a Ele, de que você não precisa ter tantas mudanças, basta você crer, porque se você tiver que fazer isso, você está adotando a ideia de que a salvação é por obras, e não é nada disso. A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que o homem não glorie em si mesmo. Mas não há fé salvífica a um homem que não anda debaixo do senhorio de Cristo. É inaceitável que você tenha a certeza da salvação, ou você alcance essa fé salvífica sem a disposição de mortificar a velha natureza. Então nós não podemos obedecer esse padrão de que eu posso viver a minha vida, eu posso ter coisas, manter coisas na minha vida, mesmo assim frequentar a igreja, crer em Jesus, que eu vou ser salvo, que eu sou discípulo de Jesus, que eu sou um verdadeiro cristão. Isso é uma mentira, isso é um engano. Seria até um adjetivo muito educado dizer que é um equívoco. Nós temos que, a carne tem que ser destruída, sepultada. Jesus diz: aquele que quer seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que vier após mim, porque aquele que amar a sua vida perdê-la, mas aquele que perde sua vida por amor a mim achará. Tem que sepultar a velha natureza, tem que sepultar o velho homem, a velha mulher, tem que renunciar
Tem um preço seguir Jesus. A salvação é de graça, mas custa tudo. Então, não há como eu não lutar, vencer e destruir e ter essa disposição para vencer. Muitos sofrem com isso. Cada dia, quantas pessoas sofrem na batalha contra a sua própria carnalidade, sua própria natureza, com vícios, com hábitos que ainda mantêm ou lutam para tirar, para que possa seguir uma vida de santidade, uma vida de devoção verdadeira a Deus, uma vida cristã de fato e de verdade. Então, quando eu olho para esse texto, é claro que eu olho que a vitória vem quando houve o quê? Uma rendição total a Deus, uma rendição absoluta a Deus, uma submissão total ao senhorio de Deus sobre a sua vida. Só no livro de Atos você encontra 92 vezes se referindo a Jesus como Senhor, e apenas 2 vezes se referindo a Ele como Salvador, para você ver que não há como descolar essas duas coisas: o Senhor do Salvador, o Salvador do Senhor, assim como você não pode descolar, a fé do arrependimento. Não pode, não existe fé sem obras, porque fé sem obras é uma fé morta, inútil. A fé tem que ter como evidência as obras de santidade, de submissão, de obediência a Deus. Então, essa rendição é que dá a nós a condição de vencermos essa batalha. Uma batalha não fácil no dia a dia. E quantos de nós ainda leva isso? Ave Maria, tem muita gente que serve ao Senhor parcialmente. E às vezes, quando a gente diz, olha, a vida, ou você é todo de Deus, ou você não é de Deus. Você não pode simplesmente ter uma obediência parcial e achar que você pode desfrutar uma intimidade, um relacionamento verdadeiro com Deus com obediência parcial. Isso não é regras, isso é princípio, isso é palavra de Deus, Jesus disse, nós falamos aqui, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, porque quem não guarda os meus mandamentos não me ama. A palavra de Deus disse, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me conhece, porque aquele que não guarda os meus mandamentos não me conhece. Então tem que ser submetido ao senhorio de Deus, e para isso nós temos que vencer as obras da carne. E quanto é difícil fazê-lo. Quantas pessoas acham que pode manter certos hábitos, manter certo nível de moralidade, de caráter, certos vícios, e ao mesmo tempo servir ao Senhor, ao mesmo tempo obter o crescimento espiritual e alcançar o reino dos céus. Não pode. Não pode, não adianta vir com esse evangelho meia boca, esse evangelho cuja palavra de Deus diz lá em Apocalipse, o próprio Cristo, quando fala 7 igrejas, ele fala o que? Antes seja quente ou frio, porque eu morno, eu vou vomitar. Ele usou essa expressão, uma expressão bem até constrangedora, mas é porque quem que é o morno? Aquele que acha que pode crer em Cristo, ser de Cristo, ser o convertido, sem vencer as obras da carne. Eu posso viver do mesmo jeito. Por outro lado, nós temos aquele que entende que precisa vencer, mas não consegue. Por isso, você entende que você só vai conseguir quando você se render totalmente a Deus, para isso você precisa se assentar em Cristo. Para isso você precisa também de ajuda de amigos que possam manter você
rendido a Cristo. Os melhores amigos da gente não são aqueles que saem, que passeiam com a gente, que ouvem as nossas fofocas, que contam as fofocas para a gente, que sabem as melhores coisas. Os melhores amigos é aqueles que nos mantêm rendidos a Deus. Veja que o que é uma vida de rendição? Uma vida de rendição, primeiro, é uma vida que tem uma boa consciência. O que é uma vida de rendição absoluta? Primeiro, uma boa consciência. O que é uma boa consciência? É uma consciência que está cativa à palavra de Deus. Uma consciência não apenas do que é certo e do que é errado, mas do que é bom e agradável a Deus. Uma consciência que não está cativa à relativização da verdade, mas está cativa à verdade absoluta que vem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a boa consciência, pela qual lá na carta a Timóteo, Paulo fala, porque muitos, ao não terem a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando você abandona a sua boa consciência, quando você vai para o caminho da conveniência, você sai da rendição a Deus. Outra condição é uma firme obediência a Deus, é o que nós estamos falando desde o início. Uma vida de rendição absoluta exige que eu tenha uma boa consciência e uma firme obediência a Deus. Não é uma obediência mais ou menos, mas é uma obediência total. Ele é Senhor, eu sou servo dele. E ele diz, vai, eu vou. Ele diz, fica, eu fico. Eu espero ele dizer e eu faço o que ele manda. Isso é uma vida de rendição total. Não é apenas levantar os braços e cantar para Deus. E em terceiro, uma comunhão diária com Deus através da sua palavra e das orações. Não existe rendição a Deus se você não tem comunhão com Ele a partir de um estudo da palavra de Deus e de uma vida de oração. Há muita gente que está na igreja que não lê a Bíblia, ou se lê muito superficialmente, e não tem vida de oração. Ora quando precisa. Eu não oro para buscar algo de Deus, eu oro para buscar a Deus, para entrar numa relação de intimidade com Ele. Então, você percebe que essas três coisas definem o que é uma vida de rendição a Deus. E eu quero ler um texto para vocês, que está em 1 Samuel, capítulo 15. Primeiramente aqui no versículo 3, diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Não é uma ordem fácil. Na atual conjectura do politicamente correto, todo mundo ia fazer uma advertência a Deus aí. Como que Deus manda matar o inimigo e matar homens, mulheres, crianças, até de peito, bois, matar tudo, destruir tudo? Esse Deus é um carrasco, eu não quero esse Deus. Esse Deus não é o Deus que eu imagino. O Deus que eu imagino ia fazer um tratado de paz, iria batalhar, destruir, mas iria dar a oportunidade daquelas pessoas viver a sua vida. Esse Deus não manda matar a criança.
Hoje então, imagina, manda matar os cachorros, os gatinhos, ia dar uma confusão danada. Né? Direitos humanos, direitos animais, direitos de qualquer coisa. Né? Essa ordem foi dada de Deus através de Samuel a Saul, que era o rei de Israel, para que ele fizesse isso contra Amaleque. Mais uma vez, Deus não falou lá, eu sou a sua bandeira e eu destruirei, eu não sossegarei quando destruir Amaleque. Veja que a bandeira, quando Deus fala, aquele altar que levantou quando nós lemos no texto anterior, ali levantou e disse, Deus é minha bandeira. A bandeira, a gente tem ideia de bandeira como o mastro e um pano, né? Mas a bandeira era o cajado de Moisés, como a bandeira pode ser uma espada, é algo que você coloca diante de Deus e serve de símbolo de submissão, de rendição e de vitória pela força de Deus. Deus é a nossa força, Deus é a nossa bandeira, Deus é o nosso estandarte. Né? Agora, a ordem foi dura. Será que Deus é assim? É assim. Deus deu a ordem para que, de fato, tudo isso tivesse a acontecer. E olha o que Saul fez. Tá? Continua nesse texto de capítulo 15, vai para o versículo 14. Depois dada a ordem, Saul foi lá, guerreou contra os amalequitas, e aí Samuel voltou a estar com ele e disse, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e ungido de bois que ouço? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não se ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente, mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel foi e achou que não precisava obedecer totalmente aquilo que o Senhor mandou. Ele poupou a vida do rei, poupou ovelhas e gados, o melhor deles, e o resto ele destruiu, com a intenção de pegar aquele melhor e oferecer em sacrifício a Deus. Quando Samuel chegou e ouviu, o que é esse barulho que eu estou ouvindo? São o melhor desse povo. Eu obedeci, matei tudo, mas não destruí tudo, não matei todos, porque o melhor eu separei para oferecer ao Senhor. E Samuel deu a sentença: melhor do que sacrifícios e holocaustos é que obedeça o que o Senhor manda. Por isso você está rejeitado como rei. A partir daquele momento,
Saul foi rejeitado por Deus como rei por desobediência. Veja que mais uma vez nós estamos aqui vendo nesse texto algo que acontece com a vida de muitos de nós, ou da maioria de nós, que achamos que podemos obedecer a Deus parcialmente, que não precisamos destruir todas as obras da carne. Achamos que tem o melhor na carne que a gente prevalece. Mas eu tenho a minha personalidade, eu não destruo certas coisas porque ela me faz, eu sempre me dei bem assim. Eu não mudo certas coisas porque isso aqui está certo, Deus não vai me querer que eu tire isso, eu tire aquilo, que eu mude isso, que eu mude aquilo. Tem gente que deixou parcialmente algumas coisas no mundo, mas logo que passa um tempo que está com Deus, quer voltar para aquela parcialidade e arruma uma desculpa para que ele possa viver daquela forma que ele gosta, que era típico da sua carnalidade, da sua natureza antiga, mantendo uma comunhão com Deus. Não, eu quero sacrificar a Deus, eu quero fazer coisas para Deus, eu dou coisas para Deus, eu ofereço coisas para a igreja, eu frequento o culto, mas certas coisas eu não vou deixar. Isso eu quero dizer, é uma complementação da obra da carne, ou seja, não tem o melhor da carne, eu não tenho que manter aquilo que eu penso ser o melhor da minha carnalidade, da minha natureza, se Deus mandou que o velho homem seja totalmente sepultado. Se eu quero ser um cristão de verdade, se eu quero entender e obedecer a Deus, eu tenho que obedecer totalmente, não parcialmente, porque coração que obedece parcialmente, ou devoção parcial, é um paradoxo para Deus. Não, eu tenho Deus, eu sou de Deus, eu não preciso mudar nada na minha vida. Todos nós precisamos constantemente. Não há um de nós que não luta contra a sua carne. A questão é, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que eu tenho que aniquilar a minha carnalidade, sepultá-la de fato, para que eu possa viver aquilo que Deus requer de mim. Esse negócio do melhor da minha carne, eu deixei o melhor dos amalequitas para sacrificar a Deus, para fazer algo. Não existe isso, não tem o melhor na carne. Tem muita gente que acha que tem que manter o orgulho dele. Orgulho é uma lástima, você tem que aniquilá-lo. E olha que nós sofremos com ele constantemente, né? Não se adquire humildade se você não tem desejo de exterminar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba, seus vícios, os seus velhos hábitos, a sua maneira de enxergar a vida, a sua maneira de se relacionar, todas essas coisas, sua maneira de falar, sua maneira de agir, tanto em casa como fora de casa. Não existe essa coisa de você se achar um crente, um cristão verdadeiro e manter certos padrões e certos hábitos da vida passada, da carnalidade, do velho homem. Ou é total ou não é. Saul foi deposto rejeitado do seu cargo de rei de Israel. Teve uma morte terrível, viveu uma situação lamentável, assim como qualquer um de nós que rejeita a disposição de levar e buscar uma vida perfeita, porque Jesus diz: sede perfeito, como perfeito é o meu Pai. Buscar a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Então, não existe essa coisa de meio crente. Quanto mais essa onda absurda de crente carnal. Não existe. Se você está na carne ainda, você ainda não é crente de verdade. Ou você é crente ou você não é. Ou você é convertido de fato ou você não é. Então, reprisando, né? Revendo, reiterando,
Os maiores problemas da nossa vida são causados pela nossa carne. Nossos relacionamentos, as nossas escolhas erradas, as nossas precipitações, as nossas omissões. Tudo pela natureza, a velha natureza caída. Quando eu me entrego a Jesus, quando eu busco caminhar e seguir a Jesus, essa natureza tem que ser sepultada de fato. Ela não tem que ser apenas parcialmente deixada de lado. Ou você é um cristão de fato ou não é. Ou você se sujeita, e para você vencer essa carne, você tem que ser rendido, sujeito a Deus, obediente a Deus, e não apenas contemplativo. Não apenas admitir Deus, não apenas olhar para Deus e crer. Só você crê em Jesus, você crê em Jesus, tranquilo, deixa que depois aos poucos. Não! Isso é uma mentira. Agora, você também não pode crer que você pode levar uma vida mantendo certas coisas sem a intenção de destruí-las. Se você não consegue, rende a Deus, porque de fato nós não conseguimos por nós mesmos. Rende a Deus, rende-se a Deus, volte-se para Deus. Volte-se para Deus em obediência, volte-se para Deus na oração, volte-se para Deus na sua palavra. Mantenha uma consciência cativa à palavra de Deus. Não se deixe levar pelas conveniências da vida. Essa é uma palavra que é até repetitiva. Essa é uma mensagem que é até repetitiva, mas na atual realidade que encontramos na igreja, ela precisa ser falada repetitivamente. Porque as pessoas precisam ouvir todo o tempo, para sair dessa condição de que eu posso ser um crente verdadeiro, vivendo certas coisas que eu vivia, que eu posso ser um crente verdadeiro, voltando a certos padrões de vida que eram antigos, que eu posso viver criando uma abertura, uma permissividade, como certos lugares acreditam que você pode viver, você não precisa mudar. Isso é regra, isso é obra, e a salvação não vem para isso. Não, isso é fé verdadeira. Você tem que vencer as obras da carne. Você não pode sossegar e dizer: se eu sei que eu estou vivendo fora do padrão de Deus. É engraçado que as pessoas acham que Deus não tem um padrão de vida, né? Para que você possa seguir Jesus, você ser discípulo de Jesus, e fomos chamados a ser, você tem que seguir o padrão do mestre. Há um padrão de excelência, o padrão não é fácil, você tem que visar esse padrão. Então você tem que vencer as obras da carne. Eu digo isso porque o que eu tenho visto na caminhada cristã ultimamente tem piorado demais. As pessoas se dizem crentes vivendo vidas completamente fora do padrão de Deus, vivendo vidas completamente fora do padrão bíblico, querendo viver a sua vida social com a ajuda de Deus. Eu estava comentando antes de começar o culto com o irmão que muitos ficam pedindo a Deus que o ajude. Você não precisa pedir a Deus que te ajude se Ele é seu Senhor. Deus não é servo. Eu não quero a ajuda de Deus, eu quero a direção de Deus, eu quero o comando de Deus, eu quero o senhorio de Deus sobre a minha vida. Eu não preciso ficar pedindo que Deus me ajude, porque Ele é Senhor da minha vida. Toda a minha vida é dependente dEle, toda a minha vida é submissa a Ele, toda a minha vida é cativa à Sua palavra. Então eu não preciso pedir para que Ele me ajude em nada. Ele é Senhor da minha vida. Se você está pedindo ajuda a Deus, você tem que rever os seus conceitos, você tem que rever os seus valores. Deus me ajude a fazer isso, Deus me ajude a fazer aquilo, Deus me ajude a sair dessa. Deus é Senhor da sua vida ou não? Deus não é um ajudante.
Nós somos servos. Ele é Senhor. Ele é responsável por nós. Quando tomamos a autoridade de sermos filhos dele, né? Ele se torna aquele que dirige as nossas vidas, determina o nosso caminho, traça as nossas rotas, aquele que opera em nossas vidas, aquele que provê as nossas necessidades. Ele é o Senhor. Então, em nome de Jesus, não viva meia obediência. Vença a carne, lute contra ela, vença essa batalha, porque essa batalha vai ser vencida totalmente quando Jesus voltar. Não vai haver mais obras da carne, porque aqueles que vão ser salvos terão destruído em sua vida todo o pecado. Enquanto ele não voltar, nós caminhamos destruindo e andando em novidade de vida, cada dia mais, e não vivendo a velha vida. Jesus disse: não pode ter vinho novo em odre velho. A novidade de vida em Cristo não pode estar dentro de uma carnalidade velha, uma natureza velha. Temos que vencer esse inimigo, né? Nós ouvimos vozes, as vozes nos levam a fazer escolhas, e as escolhas nos levam inevitavelmente a circunstâncias, a resultados, a consequências. Ninguém pode fazer escolhas erradas e pensar que vai se furtar das consequências ruins. Então, ouça a voz de Deus, vença a sua carne, dia a dia, seja na igreja, seja no mundo, seja na sua casa. Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você gritava, não grita mais. Se você tinha hábitos que não edificavam, não os tenha mais. Se você costumava fazer coisas que não são compatíveis à palavra, não faça mais. Vença isso. Se você não dá conta, submeta a Deus mesmo. Leva as suas mãos, prostre diante de Deus. Diga: Senhor, me ajude, né? A vencer a minha carne. O Senhor é Senhor da minha vida. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Essa sim, né? Porque na verdade, se há algo que nos leva à santidade, é a única coisa que parte de nós e Deus ao mesmo tempo. É a única obra sinergética que pode existir. O resto é tudo monergismo, né? Tudo Deus. Mas essa ainda a gente tem uma parte nela. Mas quem faz essa mudança em nossas vidas é Deus. Agora, não queira você pensar, ou eu, quem quer que seja, que você pode servir a Deus e ao mundo, servir a Deus e a carne, né? Tem que ser vitória completa, tem que ser vitória todos os dias, não tem negociação. Então, quando você se assusta com a ordem de Deus de destruir tudo, é porque não tem negociação. Não há negociação com a carne, não há negociação com a natureza velha. Ou você decide exterminar a velha natureza e viver uma novidade de vida, e aí você vai ver a recompensa de Deus. Ou você vai continuar vivendo esse lá e cá ao mesmo tempo, e isso não vai te levar aonde nós temos a esperança de chegar, né? Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, depois nós vamos passar para o nosso batismo.